A paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria de contar aqui uma revelação que aconteceu comigo no ano de 2018. Antes de iniciar, eu gostaria de ler um versículo. Se encontra em Mateus, capítulo 25, e é o texto da parábola das 10 virgens. Porém, eu vou ler apenas o versículo 6, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Em 2016 para 2017, eu estava num ex-relacionamento muito conturbado que estava chegando ao seu final. Quando começou o ano de 2017, provavelmente nesse tempo, eu fiquei muito triste. E por causa dessa tristeza, eu resolvi espairecer a mente indo para o shopping. Então eu peguei o meu filho e a gente foi para o shopping. E quando a gente estava no ônibus seguindo para o shopping, entrou duas pessoas, duas mulheres, irmãs. E essas duas mulheres, por conta do ônibus estar muito cheio, e eu estava sentada na cadeira do corredor do ônibus e próxima à porta de entrada. Naquele momento, eu estava orando a Deus, olhando pela janela. E eu estava olhando o céu, contemplando e perguntando a Deus os porquês de tantas coisas estarem acontecendo, porque que aquele relacionamento não estava mais caminhando. E eu estava muito triste, muito deprimida mesmo. Quando aquelas duas irmãs entraram no ônibus, elas vieram até a minha cadeira. E por conta de estar muito cheio o ônibus, elas então ficaram frente a frente comigo ali. Eu sentada na cadeira do corredor, ela segurou na minha cadeira. Só que aconteceu uma coisa diferente. Quando ela segurou na minha cadeira, ela começou a falar em línguas. Eu fiquei com aquele pensamento de que talvez ela estivesse lembrando do culto e estava ali ainda sentindo a glória de Deus. E aí eu abaixei minha cabeça e fiquei tranquila. Aí ela pegou e bateu aqui no meu ombro. E aí eu olhei para ela. E quando eu olhei, aí ela falou assim: "Tu crê em profecia?" E é claro que eu creio, né, em profecia. A profecia é um dom que o Espírito Santo dá. Eu não consegui falar. Eu só balancei um pouco a cabeça. Então ela falou assim: "Tem uma coisa que Deus quer falar para você agora. Tu queres passar na moinha de Jeová?" E isso quer dizer, você quer passar o aperto do Senhor, você quer passar por prova, você quer ser moída, quebrada por Deus. E aí eu fiquei calada, baixei a cabeça, as lágrimas querendo chegar nos meus olhos. E ela falou assim: "Deus está mandando te dizer, desce depressa nas madrugadas, porque Ele quer te revelar o oculto e o escondido. E ai de ti, se tu não fizeres o que Ele te manda, porque Ele vai te fazer assim." E aí ela mostrou com as mãos que Ele ia me prensar assim, e eu ia passar pela moinha e ser quebrada muito. Depois que ela falou isso, ela se dirigiu até a porta de saída, falando em línguas. E quando o ônibus parou, ela saiu pela porta e nunca mais eu a vi. Eu nunca tinha visto ela e dali pra frente também nunca mais a vi. E aí passou algumas paradas, eu cheguei no shopping, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e foi chocante pra mim. E eu desci do ônibus, entrei no shopping e dei uma volta só. E nessa volta eu não consegui fazer nada. Tudo que vinha na minha cabeça era aquilo que ela tinha falado e eu queria ir para casa. Me deu uma ansiedade, uma vontade de ir embora, de ir para casa desesperadamente. E aí eu saí dali do shopping e fui para casa. Mas nos dias que se seguiram, eu não fiz aquilo que ela estava pedindo. Eu estava tentando entender se aquilo era de Deus, se não era.
Mas o Espírito Santo, ele falava no meu coração, se você quer saber, começa a orar. Começa a orar, porque não tem outro caminho. É orando que você vai descobrir. Passou o tempo e eu conheci uma outra pessoa e a gente começou a ter um novo relacionamento e eu acabei terminando o antigo relacionamento. Mas passou aquele ano de 2017 e eu não fiz o que o Senhor pediu para eu fazer. Então entrou o ano de 2018 e eu comecei a sentir o aperto de Jeová. E quando eu comecei a sentir esse aperto, então me veio na memória a recordação daquilo que tinha acontecido comigo naquele ônibus. E eu estava começando a entrar na moinha, porque não estava ainda fazendo o que o Espírito Santo estava me pedindo para fazer, que era entrar nas madrugadas em oração, que Deus iria me revelar. E aí, na metade do ano de 2017, eu resolvi entrar em oração pelas madrugadas e eu comecei a orar. Mas a minha oração era assim: Deus, me revela agora, eu quero que o Senhor me revele essa noite, eu quero que o Senhor me revele hoje, eu quero que o Senhor me revele essa semana, Deus me revela, me revela. Eu tinha pedido a Deus que, se Ele tinha alguma coisa para me mostrar, que Ele me mostrasse de uma maneira que eu pudesse entender que era Deus. E aí eu orei 1 mês, 2 meses e já estava em 2 meses e meio dessa oração. E eu estava cansada de tanto orar e Deus não fazia nenhum sinal, nem que sim, nem que não. Eu pensei então que aquela profecia no ônibus daquelas 2 mulheres não tinham sido de Deus. E eu estava lavando a louça quando eu comecei a pensar isso. E aí veio a voz do Espírito Santo na minha mente, falando assim: como é que você está orando? E aí eu comecei a pensar, eu tô orando que o Senhor me revele. Então aquela voz disse assim: será que você não está orando errado? Aí eu comecei a pensar, será que eu tô orando errado? Então comecei a fazer um exame de consciência da minha oração. E eu comecei a repetir a minha oração falando, eu tô orando assim: Deus me revela hoje. E aí a voz falou de novo dentro do meu coração, no meu espírito, dizendo assim: e por acaso eu sou o teu servo para você exigir que eu te mostre no teu tempo? Eu que sou o seu Senhor, eu não sou o teu empregado. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô exigindo que Deus me mostre do meu jeito e no dia que eu quero, da forma que eu quero. E aí eu pensei assim, agora, como é que eu vou orar então? Se eu tô orando errado, então me perdoa, Senhor. E aí comecei a pensar como é que eu posso fazer uma oração que não vá colocar Deus como meu empregado. Eu pedi a Deus que me ajudasse a formular uma nova oração, porque eu não estava conseguindo. Nesse momento, então veio a luz na minha mente de como fazer uma oração digna para o nosso Deus. E aí eu comecei então a orar diferente. Eu disse a Deus, então vou orar assim agora. Que o Senhor, conforme a sua vontade, me revele aquilo que o Senhor tem para me mostrar. E a partir de agora, eu vou só aguardar e vou orar pelas outras coisas, pelas pessoas, pela minha família, pela minha vida. E aí, quando foi naquela madrugada, eu pedi a Deus: Senhor, eu estou aguardando, o Senhor me mostre quando for da sua vontade. E comecei a orar pelas outras pessoas e deixei apenas essa frase. Naquela semana, orando dessa forma, eu fiquei com o coração em paz e fiquei tranquila. E aí, na sexta-feira, pela madrugada, aconteceu aquilo que eu não estava esperando. Eu estava dormindo, eu ouvi uma voz me chamando pelo nome. Quando eu escutei aquela voz, eu fui me despertando. Eu escutei 3 vezes me chamar. E eu escutei a forma que a voz me chamou com firmeza,
Vivian, Vivian. E da forma que estava me chamando, eu pensei que fosse o meu esposo que estava vindo do trabalho e estava me acordando. Quando eu despertei totalmente, eu olhei para o teto e eu vi um clarão. E eu pensei, ué, já amanheceu? A luz estava muito forte e eu pensei assim, será que eu deixei a janela aberta? Mas eu não me lembro de ter deixado a janela aberta. E aí eu parei de olhar para o teto e levantei só o pescoço. Eu estava deitada na cama e levantei o pescoço para olhar para a janela. Eu vi um ser que parecia um ser humano, porém eu sabia que era um anjo. Ele era muito alto, ele quase alcançava o teto, ele era muito alto e ele era pura luz, era como se eu estivesse olhando para o sol. Ele clareou todo o meu quarto, como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Eu não podia enxergar nenhum detalhe. Não conseguia ver os olhos, o nariz, a boca, não conseguia ver nem cabelo, eu não conseguia ver nada, eu só via muita luz e o contorno do seu corpo, no caso, o contorno da cabeça, dos ombros, e o vestido dele era bem longo. E eu olhei de cima a baixo e eu vi que o vestido dele cobria os pés. Eu tive muito medo, eu tive um pavor de ver aquela visão. No medo que eu tive, eu cobri o meu rosto com o meu braço. E eu fiz mais ou menos assim, cobrindo o meu rosto com o braço. E virei um pouco o rosto para a parede porque eu não queria ver. Mas ele me chamou novamente. Vivian, olhe para cá. E aí eu já estava sentada na cama. Eu coloquei o meu olhar um pouco por baixo do meu braço e eu comecei a tentar olhar para ele. Quando eu consegui olhar na direção dele, e ele falou assim, Vivian, olhe para cá. E aí ele direcionou o braço dele para o seu lado. E esse lado que ele direcionou o braço era a janela. Na frente da janela tinha um banner, era como se fosse um banner que ia até o chão. E dentro desse banner tinha um relógio grande. Tinha muitas letras escritas, tinha um texto escrito nesse banner até o chão. E parecia uma língua que é de traços, que não é um alfabeto como o nosso. Então, era uma língua que eu não sei qual era, mas eu fiquei muito curiosa e estava tentando ver se tinha alguma frase lá que eu podia entender. Muito curiosa. E aí ele falou assim, Vivian, olhe para o relógio. Mas eu estava tão entretida, curiosa com o que estava escrito ali que eu não olhei. E aí ele falou com mais firmeza, Vivian, olhe para o relógio. E olhei para o relógio, e aí quando ele viu que eu direcionei meu olhar para o relógio, imediatamente ele falou, agora me diga que horas são. E aí eu falei, são 5 para meia-noite. E aí quando eu disse isso, ele falou, muito bem, são 5 para meia-noite. E quando ele devolveu aquela palavra de volta para mim, eu tive o completo entendimento do que ele estava querendo dizer. E nesse entendimento do que significava isso, eu tive um choque e coloquei a mão no peito, fui para trás e fiz, ai meu Deus! E aí ele disse, venha comigo. E o entendimento dessa frase, 5 para meia-noite, significa dizer que este tempo da sua vida, este tempo que você está vivendo, é o tempo que vocês vão ver a volta de Jesus. Ele vai voltar nesse tempo de vida. E quando ele me chamou, venha comigo, imediatamente eu pisquei o olho e já não estava mais ali. Eu estava num lugar que eu acho que era o infinito, porque não tinha nada. Era tudo escuro e ele era a luz ali naquele lugar. Mas ele iluminava, porém, na minha volta não tinha nada, apenas eu e ele.
Ele ficou um pouco mais atrás de mim e a sua luz eu via resplandecer na minha frente. Então ali naquele lugar ele falou assim para mim: Vivian, é hora de pregar. E eu imediatamente respondi para ele, cruzando os braços assim: pregar? Pregar o quê? E pregar para quem? E aí ele me respondeu: pregar para crentes e não crentes. Aí eu falei para ele: para crentes? Mas pregar o quê? Aí ele falou para mim: você vai pregar para que eles se preparem, porque só falta 5 minutos para meia-noite. E aí eu respondi para ele: mas eles não vão me crer. E aí ele falou assim: mas mesmo assim você precisa pregar. E para os não crentes, você vai pregar a salvação. E aí eu falei: e como vai ser isso? E aí ele disse para mim: eu vou te mostrar. E aí eu falei: mas por onde eu vou começar? E aí ele disse: você vai começar pela sua família. Então ele disse: venha comigo. E saímos dali, desaparecida ali, né? Pisquei o olho, já tava de repente no portão da casa dos meus pais. E lá no portão da casa dos meus pais, pra mim era como se fosse o dia seguinte. E nós entramos na casa dos meus pais e ao entrar na sala, eu chamei todo mundo e comecei a gritar, chamando todo mundo, meu pai, minha mãe, e disse: olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu tive um sonho nessa madrugada e veio um anjo falar comigo. E o anjo disse para mim que só faltam 5 minutos para meia-noite. E na forma que eu falei, todos entenderam que o que eu estava querendo dizer é que Jesus ia voltar e todo mundo vai ver. Eles vão ver a volta de Jesus. E aí eles começaram a rir daquilo que eu estava falando. E aí meu pai disse assim para mim: Vivian, você estuda muito escatologia. Você, de tanto estudar, tá agora tendo sonhos sobre a volta de Jesus. E aí eu falei: não é. Eu tô falando, o anjo veio falar comigo no sonho e ele disse que falta só 5 minutos. E minha mãe falou assim: olha, Vivian, ainda falta muito tempo. Eu vou morrer e daqui a 100 anos Jesus não volta ainda. E aí eu fiquei triste e fiquei com o queixo caído, cruzei os braços e falei para o anjo: Senhor, por que eles não estão acreditando? O que aconteceu? E aí ele falou assim: eu vou te mostrar. Feche os olhos. E aí eu fechei os olhos e quando eu abri, eu vi todos eles sonâmbulos. Eles estavam fazendo as atividades diárias com os olhos fechados, porém estavam fazendo tudo, lavando a louça, assistindo televisão e todas essas atividades eles estavam fazendo com os olhos fechados e com o corpo mole, como se estivessem um pouco sonâmbulos. E aí eu disse: o que é isso? Eu não estou entendendo, por que eles estão assim? E aí ele falou para mim assim: Vivian, eles estão dormindo, mas é hora da igreja despertar. E aí eu falei para ele: mas por que está acontecendo isso? E aí ele respondeu: eles estão dessa forma por conta das coisas da vida e da televisão. Mas é tempo da igreja despertar. Venha comigo, eu vou te mostrar como é que você vai fazer com as outras pessoas. Eu desapareci dali e apareci agora num salão. E parecia um salão de festa e tinha uma mesa longa com mais ou menos 20 pessoas numa mesa e outra mesa longa com mais ou menos 15 pessoas na outra mesa. E aí ele aponta para uma das mesas e fala assim: ali é a mesa dos não crentes e ali é a mesa dos crentes. E eu perguntei para ele: como é que eu faço e por onde eu começo? E aí ele respondeu para mim: você vai começar pelos não crentes. E aí eu falei assim para ele: mas você vai comigo? E ele disse: sim, eu vou com você. Porque eu estava me sentindo com muita vergonha e com muito medo. E eu não queria ir sozinha. Eu me dirigi até a mesa
daquelas pessoas, porém eu não sabia que eles não viam o anjo, né? E eu achava que estava todo mundo vendo. E quando eu olhei para aquelas pessoas na mesa, eu percebi que tinha uma coisa lá que não combinava. Que era o quê? Tinha todo tipo de pessoa. Tinha pessoas de toda qualidade. E eu pensei assim, como é que pode essas pessoas estarem comemorando juntas se elas não têm as ideias, os ideais parecidos? Mas eu entendi, depois que eu acordei, que o Senhor queria me falar é que não importa quem é. Não importa a religião, não importa o seu ideal, não importa se você crê em Deus ou não, porque tinha ateu lá também. Então, o que ele queria dizer é que sem acepção de pessoa, você vai e fala para todos. Quando eu dei aquela olhada, eu vi que todo mundo olhou para mim e aí eu quis morrer de vergonha. Mas quando todo mundo olhou para mim, eu resolvi falar alguma coisa. Não, agora eu vou ter que falar, tá todo mundo me observando, eu vou agora começar a falar. E aí eu disse para eles assim, todos aqui conhecem Jesus? Todo mundo respondeu sim, conheço. A gente conhece. E aí, balançando a cabeça, respondendo que sim, eu comecei então a pensar em uma passagem da Bíblia que eu pudesse começar uma explanação e fazer uma pregação. Mas aí, quando eu estava começando a me recordar de uma passagem e comecei a falar assim, tem uma passagem que Jesus... E aí, quando eu comecei, então o anjo falou imediatamente comigo, não, Vivian. E eu tomei aquele susto, aquele impacto e paralisei. E o anjo falou comigo assim, olha, não dá mais tempo, só faltam 5 minutos para meia-noite. Não tem tempo para fazer isso. E aí eu cruzei os braços e falei, mas eu preciso fazer uma pregação, Senhor. Como é que eles vão se converter se eu não falar nada? E aí ele disse, não dá tempo. Mas eu preciso falar alguma coisa. E aí ele disse assim, não, Vivian, não dá tempo. E aí eu fiquei com raiva e eu pensei assim, meu Deus, ele tá querendo dizer que eu falo demais, é? Ih, que anjo mal educado. E ainda olhei por baixo assim, pensando isso, que anjo mais mal educado. E aí eu falei, tá bom, então como é que eu faço? E aí ele disse assim, olha, Vivian, aqui todos conhecem quem é Jesus. Então, você só vai perguntar quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Aí eu falei, tá bom, né? E falei assim, olha, gente, todo mundo aqui já conhece Jesus, né? Isso tá. Então tá certo. Agora eu quero saber só uma coisa. Quem é que quer aceitar Jesus aqui como seu Salvador? Então, foi uma risada geral. Começaram a zombar, blasfemar de Deus e falaram palavrões. Foi blasfêmia em cima de blasfêmia, aquilo me doeu no coração. E eu falei assim, mas Senhor, eu não estou entendendo por que eles estão fazendo isso. Ele não respondia e aí eu falei assim, olha Senhor, chama outra pessoa, isso não é para mim. E aí o anjo disse assim, não Vivian, a ordem foi para você. E você tem que fazer o que foi mandado. E eu disse, mas olha só o que eles estão fazendo, eles estão blasfemando contra Deus. Aí ele falou assim, olha Vivian, a sua missão é pregar, é falar. E o resto é com o Espírito Santo. E aí eu falei, tá bom. Então o que eu faço agora? E aí ele respondeu para mim, olha no rosto de cada um e veja quem tá prestando atenção em você. E aí eu fui olhando em cada pessoa e aí eu vi uma pessoa que tava olhando para mim em choque, estatalada assim. E aí eu disse, você quer aceitar Jesus? E aí aquela pessoa disse, sim, eu quero. Quando eu ia começar a orar, aí o anjo, ele me alertou, Vivian, não dá tempo. Apenas 3 palavras. 3 palavras só? Que oração é essa? Foi a oração mais rápida da minha vida. Jesus, recebe no teu reino em nome de Jesus, amém. E aí, aquela pessoa respondeu para mim, e agora? E eu disse, olha, começa a ler o Novo Testamento, os evangelhos de Jesus e começa a praticar aquilo que Jesus ensinou. Então o anjo disse, vamos para outra mesa. E aí eu fui para outra mesa
E quando eu estava me aproximando, eu falei para o anjo: Senhor, é a mesa dos cristãos, eles não vão acreditar em mim. E eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eu dei a paz do Senhor. Conforme a denominação de cada um, eles foram respondendo a sua saudação de costume em suas igrejas. Então, eu escutei graça e paz, eu escutei paz do Senhor, eu escutei a paz de Deus e assim por diante. E isso, mais uma vez, era para eu entender que não importasse a denominação, eu deveria pregar para todos a mesma palavra. Eu fui direta, porque o anjo disse, seja direta, e eu falei diretamente no ponto, exatamente aquilo que ele tinha me falado. Eu vim aqui para falar uma mensagem de Deus para vocês, e só faltam 5 minutos para meia-noite. E aí, quando eu falei aquilo, foi risada geral. Todo mundo começou a blasfemar contra Deus. Foi uma risada geral. E começaram a falar várias desculpas para dizer que Jesus não vai voltar. Que eu estava falando abobrinhas. E que aquilo ali não era verdade. A minha palavra, a minha mensagem não vinha de Deus. Uma pessoa que ria tanto e olhou para mim e disse assim: a Bíblia fala que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, só passaram 2 dias desde que Jesus morreu na cruz. Ainda falta muitos e muitos dias, muitos anos para se passarem na terra até que Jesus volte. Como é que ele vai voltar agora? E aí se matava de rir. E todo mundo se acabava de rir junto com ele. Outra pessoa, blasfemando contra Deus, disse que Jesus não vem, que quando a gente se encontrar com o Senhor na nossa morte, isso aí é que é a vinda do Senhor para cada pessoa. E aí eu não aguentei. Posso dizer para você que isso quer dizer que eu fiquei com muita ira de escutar isso dos cristãos. E aí eu falei assim para o anjo: olha, Senhor, estão blasfemando contra Deus, eles são cristãos, eles conhecem a palavra, eles conhecem a Bíblia, eu não posso suportar isso. E aí eu batia o pé como criança, cruzava os braços e dizia: pode chamar outro no meu lugar, eu não vou pregar. Aí eu virei de costas mesmo e falei: não vou fazer, e ponto final. E aí quando eu tomei essa decisão e ele viu que a decisão era firme, então o anjo bradou: Vivian, se você não pregar, porque a ordem foi para você fazer, é você quem vai para o inferno. Eu que estava pensando que eles iam para o inferno porque estavam blasfemando contra Deus, agora a coisa virou para o meu lado, né? E eu comecei a querer já encher os olhos de lágrima e murchei totalmente. Derreti que nem manteiga e falei: calma, peraí. Eu que vou pro inferno? E aí eu falei para o anjo dizendo assim: olha, Senhor, é porque eles estão blasfemando, é porque eles são cristãos, é por isso que eu não quero ir. Aí ele falou comigo com um tom ainda de forte, porém mais manso, e disse assim: olha, Vivian, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? E aí eu pensei um pouquinho e disse para ele: é o Espírito Santo. E ele respondeu: isso mesmo, é o Espírito Santo. A sua missão não é convencer o homem. A sua missão é apenas falar, é apenas pregar. Então vai e prega, porque o Espírito Santo é quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não você. Essa missão não é para você. Aí eu falei: mas eles estão blasfemando contra Deus, eles não querem nada com Deus. E aí ele disse assim: mas mesmo assim você precisa pregar para testemunho de que foi pregada essa palavra. Porque naquele grande dia, quando todos estiverem de frente do trono branco, ninguém poderá se apresentar ao Senhor e dizer: ninguém me falou, ninguém me avisou. Então prega, nem que seja para testemunho. Então eu entendi a plenitude do que eu deveria fazer
e por que eu deveria fazer. E aí eu falei, tá bom, Senhor. Então, o que eu faço agora? E aí ele falou para mim, agora vai e olha no rosto de cada um e veja quem está prestando atenção em você. E eu imediatamente comecei a olhar no rosto de cada um e um só estava olhando para mim. E ele olhando para mim com aquele rosto em choque. Eu apontei para ele e disse, você crê que só faltam 5 minutos para meia-noite? E ele disse, sim. Então ele respondeu, o que é que eu faço? E eu disse, se arrependa dos seus pecados. E ele disse, eu não sei o que eu tenho feito de errado. E aí eu pensei um pouco, e aí eu respondi para ele, olha, você tem o Espírito Santo de Deus, então peça para que o Espírito Santo te diga o que é que você tem feito de errado. E quando ele lhe disser, você pare de praticar aquelas obras. Então ele disse para mim assim, e depois disso? Aí eu falei para ele, e depois disso agora é só esperar, é só aguardar, é só esperar que Jesus vai vir nos buscar. E quando eu terminei essa palavra, aí eu despertei na minha cama. Irmãos, eu fiquei com essa visão na minha mente, como se tivesse acontecido naquele instante comigo e tivesse sido ao vivo. E eu fiquei pensando se tinha sido realmente real ou se não, se tinha sido apenas um sonho. Mesmo eu tendo o Espírito Santo falando no meu coração, fui eu que te mostrei, mas eu queria ter uma convicção a mais de que aquilo tinha sido realmente do Senhor. E aí, depois de mais ou menos uma semana, o Senhor falou no meu coração, abre a palavra na parábola das 10 virgens. E eu comecei a ler a parábola e o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento nessa parábola de uma forma que nunca aconteceu. E tudo se encaixou exatamente com esta visão que eu tive em sonho. Tudo se encaixou e ele foi me mostrando parte por parte. E aí eu não tive mais dúvida, mas mesmo assim eu relutei com o Senhor dizendo que eu não poderia fazer isso porque eu não estava preparada. Então passei ainda mais 3 meses orando a Deus, dizendo que ele chamasse outra pessoa, porque eu não queria ir. Mas aí o Senhor, ele foi me apertando até que eu não suportei mais. Então, a partir daquele ano de 2018, mais ou menos em dezembro, eu comecei a pregar a palavra para todos, crentes e não crentes, que o Senhor está voltando. E é isso que eu quero deixar aqui para você, que você se prepare, se você é crente, pare de brincar e comece agora a realmente ser um cristão. Comece agora a ter os frutos do Espírito Santo na sua vida e depois apenas espera, aguarda, porque você vai ver o arrebatamento. O arrebatamento está muito perto. Eu não sei se é 1 ano, 2 anos, se é meses, se é dias. Eu só sei que não vai demorar 100 anos. Eu sei disso, não vai demorar 100 anos. Que Deus abençoe a cada um e que esse vídeo possa alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém.